Não tá saindo som. Pronto. Tá ligado. Agora sim. Ô, Matheus. Gravou? Tá, vou pegar. Boa noite a todos. Antes de começar a sessão, gente, eu vou pedir 1 minuto de silêncio em homenagem ao nosso grande amigo aí, ex-prefeito Ciro, foi velado ontem nessa casa aqui. Em homenagem a ele, foi um grande prefeito, um grande amigo, uma grande pessoa que instruiu muita gente. E em homenagem a ele e à família dele, ao Vinicim, que é filho, a dona Sueli, que é esposa, e a todos os seus parentes, irmão, a dona Vilma. Então eu peço 1 minuto de silêncio aí, para nós depois começar a sessão. Mais uma vez, peço obrigado a todos aí. Vamos começar a sessão. 22ª sessão ordinária de 17 de dezembro de 2025. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, declaro aberta a presente sessão. Solicito a primeira secretária para efetuar a chamada dos senhores vereadores. Cleiton José Nunes Nora. Presente. Dano Velosia de Faria, presente. Elias Renato Carolino. Presente. Francisco Braz Bernardo. Presente. Hélio Rodrigues da Silva. Presente. José Carlos dos Santos. Presente. Lilian Kelly da Silva Teixeira. Presente. Priscila Tatiane Luque da Silva. Presente. Sidney Aparecido Cardoso. Presente. Havendo um número regimental, damos início à presente sessão. Discussão e votação da ata da última sessão. Solicito a primeira secretária para efetuar a leitura da ata número 26/2025 da 21ª sessão ordinária realizada em 18 de novembro de 2025. Pela ordem, senhor presidente, peço dispensa da leitura da ata, pois todos nós temos cópia. O pedido de dispensa está em votação. Os que concordarem permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado o pedido de dispensa por 8 votos. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado a ata número 26/2025. Expediente recebido do Executivo. Não há matéria a ser pautada. Expediente recebido de diversos. Conforme mencionado na sessão passada, recebemos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo as contas da Prefeitura Municipal de Ponte Gestal, referente ao exercício de 2023. Processo que correu sob o número TC 004411989239. Referidas contas recebeu pareceres favoráveis do
TCE e está à disposição dos senhores vereadores e de toda a população na Secretaria da Câmara. Expediente recebido dos senhores vereadores. Solicito a leitura das indicações números 185/2025, 186/2025 e 187/2025, de autoria da vereadora Danúbia Luzia de Faria. Indicação 185, o assunto instalação de duchas de banho na Cachoeira de São Roberto. Danúbia Luzia de Faria indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomadas providências necessárias no sentido de instalar duchas de banho na área de uso público da Cachoeira de São Roberto, garantindo maior conforto e melhor estrutura aos visitantes. A indicação 186, capacitação de servidores municipais para limpeza de aparelhos de ar-condicionado. Danúbia Luzia de Faria indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomadas providências necessárias no sentido de capacitar 2 servidores da prefeitura municipal para a realização dos serviços de limpeza e manutenção de aparelhos de ar-condicionado nas repartições públicas, na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida. Antecipo o agradecimento e renovo o voto de respeito e consideração. Danúbia Luzia de Faria. Nos termos regimentais, a vereadora tem 6 minutos para suas manifestações. Eu dispenso. Solicito a leitura das indicações números 188/2025, 189/2025, de autoria do vereador Hélio Rodrigues da Silva. Primeiro. Indicação 187, o assunto aquisição e instalação de televisores na escola SEM Frederico Ponte Gestal. Cleiton José Nunes Nora indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomadas providências necessárias no sentido de proceder à compra e instalações de televisores na escola SEM Frederico Ponte Gestal, de modo a atender às demandas pedagógicas e melhorar a estrutura da unidade escolar. Cleiton José Nunes Nora, vereador. Nos termos regimentais, o vereador tem 2 minutos para suas manifestações. Vou ser rápido, breve. Eu tive na escola lá, Frederico, e aí eu tive olhando lá numas salas lá, tem umas que tem televisão, tem outras que não tem. Então eu vou fazer essa indicação aí, mas é para melhoria aí dos nossos alunos. Solicito agora a leitura das indicações números 188/2025, 189/2025, de autoria do vereador Hélio Rodrigues da Silva. Indicação 188, assunto iluminação do campo de futebol Orestes Longo, ampliação do minicampo e cobertura da lanchonete. Hélio Rodrigues da Silva indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para a viabilização e após tomadas providências necessárias no sentido de implantar sistema de iluminação no campo de futebol Orestes Longo, promover a ampliação do minicampo existente e executar a cobertura da lanchonete localizada no referido espaço esportivo, visando melhores condições de uso e segurança e conforto da população. Indicação 189, o assunto compra e instalação de parquinho infantil no CEMEI Bernardina Venceslau Cardoso. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para a viabilização e após tomadas providências necessárias no sentido de adquirir e instalar um novo parquinho infantil no CEMEI Bernardina Venceslau Cardoso, substituindo o equipamento atualmente existente, que se encontra em péssimo estado de conservação, garantindo segurança, bem-estar e melhores condições de recreação às crianças atendidas pela unidade. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Hélio Rodrigues da Silva, vereador. Nos termos regimentais, o vereador tem 4 minutos para suas manifestações. Pela ordem, presidente. Presidente, não é segredo para ninguém que quando eu me candidatei, uma das pautas minhas, entre várias, é o esporte, né? E hoje eu tenho 47 anos, desde pequeno, que eu praticava esporte, pratico ainda, né, veterano, se fala dessa iluminação do campo. É um sonho de muita gente. Acho que teve uma indicação já no ano passado, fez, né, Dano?
e eu vou reiterar a indicação, porque essa é uma pauta que eu vou bater em cima, melhoria do esporte, a iluminação desse campo. Não serve só para o futebol ali. Por exemplo, uma igreja quer fazer um evento de noite, já tem iluminação. Tivemos problema no começo desse ano aí para treinar as equipes, porque não tinha horário para treinar. Se tem iluminação, pode treinar à noite, a criança pode treinar à noite. Então é uma das coisas que eu vou bater em cima, a iluminação desse campo. Segundo, uma área lá, foi feita a lanchonete no campo, só que não tem a área em volta. Quando chove, as pessoas molham. E foi feito, fiz indicação no começo do ano, vou fazer de novo, vou estar sempre fazendo, lembrando. E a terceira aqui é o minicampo. Não sei quem teve a brilhante ideia de fazer o minicampo, mas tudo reduzido. Os caras achou que ia ser para ser futebol de botão, né? O minicampo eu não sei se é as medidas adequadas, ele ficou muito pequeno e quase ninguém pratica esporte naquele minicampo por causa disso. A gente que na cidade só tem 2 minicampos, esse e o da Cachoeira. E aquele ninguém pratica esporte. Então, para a prefeitura dar uma olhada, ampliar mais, pôr os minicampos nas medidas certas, para o pessoal começar a praticar esporte também. Que no lugar daquele minicampo, antigamente a gente tinha uma quadra iluminada, onde todo mundo ia lá praticar esporte. Hoje está lá um espaço abandonado porque o minicampo ficou muito pequeno. Não sei quem é o engenheiro da época, quais as medidas que ele pôs lá, mas está pequeno para a prática de esporte de minicampo. E a terceira aqui é o parquinho lá da creche lá, que é onde eu trabalho. Está muito deteriorado, quebrado as tábuas e não está sendo usado. As crianças não utilizam o parquinho porque está quebrado. A gente que fica as crianças no intervalo tem que ficar no determinado espaço com eles, porque eles não podem ir no parquinho. E isso é coisa assim, sei lá, não é muito caro para uma prefeitura. Então estou indicando aqui. Passa a palavra. Passaremos agora para a ordem do dia. Solicita a primeira secretária que se proceda à chamada dos senhores vereadores. Cleiton José Nunes Nora. Presente. Dando Beluzia de Faria, presente. Elias Renato Carolino. Francisco Braz Bernardo. Presente. Hélio Rodrigues da Silva. Presente. José Carlos dos Santos. Presente. Lilian Kelly da Silva Teixeira. Presente. Priscila Tatiane Luque da Silva. Presente. Sidney Aparecido Cardoso. Presente. Havendo o número regimental, damos continuidade à presente sessão. Solicito a leitura do projeto de lei complementar número 05, de 22 de outubro de 2025, que cria diversas vagas para provimento efetivo no âmbito da administração pública municipal, conforme especifica e dá outras providências. Pela ordem, senhor presidente, faz dispensa da leitura do projeto, pois já vai ser votado em segunda votação hoje e já foi lido em sessão passada. O pedido de dispensa está em votação. Os que concordarem permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado o pedido de dispensa por 8 votos. Passaremos agora para a deliberação do projeto. Em virtude da matéria, o projeto depende de 2 discussões e 2 votações para a sua aprovação. Depende ainda da maioria absoluta para a sua aprovação, ou seja, 5 votos com votação nominal. Portanto, está em segunda discussão o projeto de lei complementar número 05/2025. Está em segunda votação. Vou convidar os vereadores por ordem alfabética que manifestarão contra ou a favor do projeto em tela. Elias Renato Carolino. Tá faltando 2 nomes, eu acho. Eu acho que tem eu voto aqui também, né? Eu voto também, não voto? Na votação da criação do cargo. E cadê a Danúbia? Danúbia Luzia de Farias. A favor do projeto. Elias Renato Carolino. Favorável. Francisco Braz Bernardo. Elion Rodrigues da Silva. Favorável. José Carlos dos Santos. Favor.
Lilian Kelly da Silva Teixeira. Favorável. Priscila Tatiana Luque da Silva. A favor. Sidnei Aparecido Cardoso. Favorável. Aprovado por 8 votos em segundo turno o projeto de lei complementar número 5 de 22 de outubro de 2025, que cria diversas vagas para provimento efetivo no âmbito da administração pública municipal, conforme especifica, e da outras providências. Solicito a leitura da emenda aditiva número 02/2025 ao projeto de lei número 34 de 29 de setembro de 2025. Emenda aditiva 02. Objeto adiciona o artigo 7º no projeto de lei 034 de 29 de setembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ponte Gestal para o exercício financeiro de 2026. No artigo 1º fica adicionado no artigo 7º no projeto de lei número 34 de 29 de setembro de 2025, que terá a seguinte redação: no artigo 7º, em virtude das emendas parlamentares consoante preceituado no artigo 123-A da Lei Orgânica do Município, o Poder Executivo procederá às adequações necessárias para efetivar as alterações aos anexos dessa lei. No artigo 2º, mediante a adição do artigo 7º, ficam renumerados os demais artigos seguintes. No artigo 3º, essa emenda entra em vigor na data de sua aprovação, Ponte Gestal 11 de dezembro, vereadores abaixo assinado. Informa aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres números 51/CJR/2025 e 51/CFO/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação da emenda. Está em discussão a emenda aditiva número 02/2025. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado por 8 votos a emenda aditiva número 2/2025, que adiciona dispositivos de projeto de lei número 034 de 29 de setembro de 2025, que adiciona o artigo 7º no projeto número 034 de 29 de setembro de 2025, que estima a receita e fixa as despesas do município de Ponte Gestal para o exercício financeiro de 2026. Solicito a leitura da emenda modificativa número 02/2025 ao projeto de lei número 034 de 29 de setembro de 2025. Emenda modificativa número 02. Objeto: modifica o inciso 1 e 2 do artigo 5º ao projeto de lei número 034 de 29 de setembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ponte Gestal para o exercício financeiro de 2026. No artigo 1º ficam modificados o inciso 1 e 2 do artigo 5º do projeto de lei número 34 de 29 de setembro de 2025, que passarão a ter a seguinte redação: no artigo 5º, 1. Abrir crédito suplementar até o limite de 10% da despesa total fixada no artigo 2º, utilizando como fonte de cobertura o superávit financeiro do exercício de 2025. Os recursos provenientes do excesso de arrecadação em 2026, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 43, inciso 1 e 2 da Lei Federal 4.320 de 1964. 2. Abrir crédito suplementar até o limite de 10% da despesa total fixada no artigo 2º, utilizando como fonte de cobertura o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 1964. No artigo 2º, essa emenda entra em vigor na data de sua aprovação. Ponte Gestal 11 de dezembro de 2025. Vereadores abaixo assinado. Informa aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres números 52/CJR/2025 e 52/CFO/2025.
Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovados os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação da emenda. Está em discussão a emenda modificativa número 02/2025. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado por 8 votos a emenda modificativa número 02/2025, que modifica dispositivos do projeto de lei número 034, de 29 de setembro de 2025, que modifica os incisos 1 e 2 do artigo 5º no projeto número 034, de 29 de setembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ponte Gestal para o exercício financeiro de 2026. Solicito a leitura da emenda impositiva número 01/2025, de autoria do vereador Cleiton José Nunes Nora, ao projeto de lei número 034, de 29 de setembro de 2025. Projeto de emenda impositiva número 01/2025. Cleiton José Nunes Nora, vereador infraassinado no uso de suas atribuições legais e regimentais e atento principalmente ao fato de fazer constar no orçamento as verbas inerentes ao orçamento impositivo. Destinação de verba para a saúde: R$ 41.333,33. Destinação livre para aquisição de equipamentos e acessório para atendimento ao paciente do município de Ponte Gestal. Destinação de verba diversas: R$ 41.333,33 para a compra de 6 televisores para o Centro de Educação Municipal Frederico Ponte Gestal. Informa aos senhores vereadores, referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres número 53/CJR/2025 e 53/CFO/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação da emenda. Está em discussão a emenda impositiva número 01/2025. Continuidade, será? Está aqui, bom. Está em discussão a emenda impositiva número 01/2025. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado por 8 votos a emenda impositiva número 01, que impõe destinação de verba no orçamento do projeto de lei número 034, de 29 de setembro de 2025, e que estima a receita e fixa a despesa do município de Ponte Gestal para o exercício financeiro de 2026. Solicita a leitura da emenda impositiva número 02/2025, de autoria da vereadora Lilian Kelly da Silva Teixeira, ao projeto de lei número 034, de 29 de setembro de 2025. Projeto de emenda impositiva 02/2025. Lilian Kelly da Silva Teixeira, vereadora infraassinada, no uso das suas atribuições legais e regimentais e atenta principalmente ao fato de fazer constar do orçamento as verbas inerentes ao orçamento impositivo. Destinação de verba para a saúde: R$ 41.333,33, destinados à aquisição de equipamentos de apoio e atendimento ao paciente do município de Ponte Gestal, poltronas para medicação, muletas, cadeiras de banho e cadeiras de rodas. Destinação de verba diversas: R$ 41.333,33 para aquisição e instalação de um parquinho playground na Coab do recinto.
Informa aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres números 54/CJR/2025 e 54/CFO/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação da emenda. Está em discussão a emenda impositiva número 02/2025. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado por 8 votos a emenda impositiva número 02/2025, que impõe destinação da verba no orçamento do projeto de lei número 034, de 29 de setembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ponte Gestal para o exercício de 2026. Solicito a leitura da emenda impositiva número 03/2025, de autoria do vereador Sidnei Aparecido Cardoso, ao projeto de lei número 034, de 29 de setembro de 2025. Projeto de emenda impositiva número 03/2025, Sidnei Aparecido Cardoso, vereador infraassinado, no uso das suas atribuições legais e regimentais e atento principalmente ao fato de fazer constar do orçamento as verbas inerentes ao orçamento impositivo. Destinação total da verba para a saúde: R$ 82.666,66, destinado para aquisição de um sistema de ultrassom de gabinete com carrinho e painel para o município de Ponte Gestal. Informa aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres números 55/CJR/2025 e 55/CFO/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação da emenda. Está em discussão a emenda impositiva número 03/2025. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado por 8 votos a emenda impositiva número 03/2025, que impõe destinação da verba no orçamento do projeto de lei número 034, de 29 de setembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ponte Gestal para o exercício financeiro de 2026. Solicito a leitura da emenda impositiva número 04/2025, de autoria do vereador José Carlos dos Santos, ao projeto de lei número 034, de 29 de setembro de 2025. Projeto de emenda impositiva número 04/2025, José Carlos dos Santos, vereador assinado, no uso das suas atribuições legais e regimentais, e atendendo principalmente ao fato de fazer constar do orçamento as verbas inerentes ao orçamento impositivo. Destinação de verba para a saúde: R$ 41.333,33. Destinação livre para aquisição de equipamentos e acessórios para atendimento ao paciente do município de Ponte Gestal. Destinação de verbas diversas: R$ 41.333,33, destinados para a iluminação do campo. Informa aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres números 56/CJR/2025 e 56/CFO/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar.
Aprovado os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação da emenda. Está em discussão a emenda impositiva número 04/2025. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado por 8 votos, a emenda impositiva número 04/2025, que impõe destinação da verba no orçamento projeto de lei número 034 de 29 de setembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ponte Gestal para o exercício financeiro de 2026. Solicito a leitura da emenda impositiva número 05/2025, de autoria do vereador Francisco Braz Bernardo, ao projeto de lei número 034 de 29 de setembro de 2025. Projeto de emenda impositiva 05/2025. Francisco Braz Bernardo, vereador infraassinado no uso de suas atribuições legais e regimentais e atento principalmente ao fato de fazer constar do orçamento as verbas inerentes ao orçamento impositivo. Destinação de verba para a saúde, R$ 41.333,33. Destinação livre para aquisição de equipamentos e acessórios para atendimento aos pacientes no município de Ponte Gestal. Destinação de verbas diversas, R$ 41.333,33, destinados para a iluminação do campo. Informo aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres números 57/CJR/2025 e 57/CFO/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação da emenda. Está em discussão a emenda impositiva número 05/2025. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovada por 8 votos a emenda impositiva número 05/2025, que impõe destinação de verba no orçamento do projeto de lei número 034 de 29 de setembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ponte Gestal para o exercício financeiro de 2026. Solicito a leitura da emenda impositiva número 06/2025, de autoria da vereadora Danúbia Luzia de Faria, ao projeto de lei número 034 de 29 de setembro de 2025. Projeto de emenda impositiva 06/2025, Danúbia Luzia de Faria, vereadora infraassinada no uso das suas atribuições legais e regimentais e atenta principalmente ao fato de fazer constar do orçamento as verbas inerentes ao orçamento impositivo. R$ 36.333,33 destinado à troca do piso da UBS Arnaldo Romano. R$ 5.000 destinado para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Destinação de verbas diversas. R$ 41.333,33 destinados para a iluminação do campo. Informo aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres números 58/CJR/2025 e 58/CFO/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação da emenda. Está em discussão a emenda impositiva número 06/2025. Pela ordem, senhor presidente, rapidinho, eu quero explicar que eu, a Priscila, o Elias, o Capivara e o Francisco Braz Bernardo, nós tivemos uma reunião com o prefeito. E aí, como o senhor disse, né, foi muito rápido para a gente escolher algo assim.
E tudo que a gente queria era muito além do valor. O seu Hélio disse, né, que era uma das coisas que ele queria e minha também. Faz 8 anos que eu sou vereadora e 8 anos que eu corro atrás dessa iluminação do campo. Pede verba, já foi feito projeto, foi apresentado para deputado e a gente não conseguia a iluminação do campo. Então, nessa reunião, e com a Bárbara, que é engenheira, ela já tinha feito um orçamento, uma planilha, e daria no valor de mais ou menos 300 mil reais. E juntando as nossas emendas, ia faltar um pouquinho de dinheiro, que eu acredito que a gente vai conseguir com o deputado Carlão, ou o Marcel disse que vai entrar com recurso próprio para ajudar nessa conquista. Eu acho, né, Hélio, que não importa quem faz, o importante é estar feito. E a gente, nós, vereadores, com o intuito para ajudar a população, ajudar a Ponte Gestal, a gente vai fazer essa iluminação do campo. E os 5 mil que eu mandei para o hospital de base, porque ele disse que 5 mil reais ajudaria pelo menos uma pessoa com uma prótese. E o piso não vai dar para fazer todo, mas se fazer pelo menos a frente, que é a parte onde as faxineiras reclamam, eu já acredito que eu vou ficar muito contente. Passo a palavra. Mais alguém quer falar? Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado por 8 votos a emenda impositiva número 06/2025, que impõe a destinação de verba no orçamento do projeto de lei número 034 de 29 de setembro de 2025, que estima a receita e fixa as despesas do município de Ponte Gestal para o exercício financeiro de 2026. Solicito a leitura da emenda impositiva número 07/2025, de autoria do vereador Elias Renato Carolino, ao projeto de lei número 034 de 29 de setembro de 2025. Projeto de emenda impositiva 07/2025, Elias Renato Carolino, vereador infraassinado no uso de suas atribuições legais e regimentais e atento principalmente ao fato de fazer constar do orçamento as verbas inerentes ao orçamento impositivo. Destinação para a saúde. 10 mil reais destinado à aquisição de equipamentos para fisioterapia, kit de 5 tornozeleiras do peso de 1 kg a 5 kg, 5 pares, kit de halter de 1 kg a 10 kg emborrachado, 10 pares, mais suporte de bicicleta ergométrica horizontal. Um aparelho Laser Pulse P3 660 nm, P808 nm 904 nm, Imbramed, kit maleta. 5 mil destinados para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, 5 mil destinados para a Santa Casa Misericórdia de Votuporanga, 5 mil destinados para o Hospital de Câncer de Barretos, 10 mil destinados para a compra de medicamentos para o município de Ponte Gestal, 6.333 destinados à aquisição de equipamentos de apoio e atendimento ao paciente no município de Ponte Gestal, como cadeira de rodas, cadeira de banho. Destinação de verba diversas, R$ 41.333,33 destinado para a iluminação do campo. Informo aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres número 59/CJR/2025, 59/CFO/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovados os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação da emenda. Está em discussão a emenda impositiva número 07/2025. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado por 8 votos a emenda impositiva número 07/2025, que impõe destinação de verba no orçamento do projeto de lei número 034, de 29 de setembro de 2025, que estima a receita e fixa as despesas do município de Ponte Gestal para o exercício financeiro de 2026. Solicito a leitura da emenda impositiva número 08/2025, de autoria
da vereadora Priscila Tatiane Luque da Silva ao projeto de lei número 034 de 29 de setembro de 2025. Projeto de emenda impositiva número 08/2025, Priscila Tatiane Luque da Silva, vereadora infraassinada no uso das suas atribuições legais e regimentais e atenta principalmente ao fato de fazer constar do orçamento as verbas inerentes ao orçamento impositivo. Destinação da verba para a saúde, R$ 36.333,33, destinada à aquisição de equipamentos de apoio e atendimento ao paciente do município de Ponte Gestal, como cama hospitalar, maca hospitalar automática, poltrona de hidratação, cadeiras de escritórios, mesas e armários, computadores e impressoras, compra de teste rápido de Streptococcus, eu nem sei falar isso, conhecido como teste Strep A. 5.000 destinados para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Destinação de verba de diversas, R$ 41.333,33, destinado para a iluminação do campo. Informo aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres números 60/CJR/2025 e 60/CFO/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação da emenda. Está em discussão a emenda impositiva número 08/2025. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado por 8 votos a emenda impositiva número 08/2025, que impõe destinação de verba no orçamento do projeto de lei número 034, de 29 de setembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ponte Gestal para o exercício financeiro de 2026. Solicito a leitura da emenda impositiva número 09/2025, de autoria do vereador Elion Rodrigues da Silva, ao projeto de lei número 034, de 29 de setembro de 2025. Projeto de emenda impositiva 09/2025, Elion Rodrigues da Silva, vereador infraassinado no uso de suas atribuições legais e regimentais, e atento principalmente ao fato de fazer constar do orçamento as verbas inerentes e orçamento impositivo. Destinação da verba para a saúde, R$ 41.333,33, destinado para aquisição de aparelhos auditivos. Destinação de verbas de diversas, R$ 41.333,33, para a construção de cobertura da lanchonete do campo. Informo aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres números 61/CJR/2025 e 61/CFO/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação da emenda. Está em discussão a emenda impositiva número 09/2025. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado por 8 votos a emenda impositiva número 09/2025, que impõe destinação de verba no orçamento do projeto de lei número 034, de 29 de setembro de 2025, que estima a receita e fixa despesa do município de Ponte Gestal para o exercício financeiro de 2026. Aprovado. Não. Agora eu vou solicitar. Solicito a leitura do projeto de lei número 34, de 29 de setembro de 2025, que estima a receita fixa a despesa do município de Ponte Gestal para o exercício financeiro de 2026.
Pela ordem, senhor presidente, para dispensa da leitura do projeto, pois já foi lido em audiência pública. Informa aos senhores vereadores que o pedido de dispensa está em votação. Os que concordarem permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado o pedido de dispensa por 8 votos. Informa aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres número 44/CJR/2025 e 44/CFO/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovados os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação do projeto. Está em discussão o projeto de lei número 34/2025. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado por 8 votos, o projeto de lei número 34/2025, de 29 de setembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ponte Gestal para o exercício financeiro de 2026. Solicita a leitura do projeto de decreto legislativo número 03, de 15 de dezembro de 2025, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão ponte-gestalense ao senhor Luiz Carlos Mota e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 03/2025, de 15 de dezembro de 2025, dispõe sobre concessão de título de cidadão ponte-gestalense ao senhor Luiz Carlos Mota e da outras providências. Cleiton José Nunes Nora, presidente da Câmara Municipal de Ponte Gestal, Comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Ponte Gestal aprovou e ele decreta. No artigo 1º fica concedido, nos termos do regimento interno, título de cidadão ponte-gestalense ao senhor Luiz Carlos Mota, pelos relevantes serviços prestados para a comunidade de Ponte Gestal. No artigo 2º, a honraria estabelecida será entregue em sessão solene, em data a ser definida a presidência da Câmara Municipal. No artigo 3º, as despesas decorrentes com a execução do presente decreto legislativo onerarão verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. No artigo 4º, este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. No artigo 5º, fica revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Ponte Gestal, 15 de dezembro de 2025, Cleiton José Nunes Nora, vereador. Informa aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres números 62/CJR/2025 e 62/CFO/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação do projeto. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 03/2025 sobre a concessão de título de cidadão ponte-gestalense. Ô, gente, faltou, não colocou nesse pedido aqui para nós dar o título de cidadão ponte-gestalense aí, o Luiz Carlos Mota aí, o Dinei, tá aí o Dinei. Faltou o Matheus ter posto o nome do Dinei. Mas, corrigindo, eu e o Dinei nós pediu porque o Luiz Carlos Mota, nós vem acompanhando ele tá também ajudando muito o município nosso. Então, nada mais do que dar o título de cidadão ponte-gestalense para o Luiz Carlos Mota. Eu e o Dinei, nós foi muito bem tratado todas as vezes que nós foi no gabinete dele, outros que nós foi convidado em algum evento que ele estava próximo aqui à região, nós fomos também umas 10 vezes nos eventos aí, também fomos muito bem tratados por ele, sempre rindo com nós, abraçando, conversando. Então, é um cara que acolhe muito o município nosso. Então, eu acho que nada mais digno para dar esse título para ele.
Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado por 8 votos o projeto de lei de decreto legislativo número 03, de 15 de dezembro de 2025, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão ponte gestalense ao senhor Luiz Carlos Mota e da outras providências. Uso da tribuna. Eu vou fazer uso da tribuna rapidinho. Boa noite a todos. Venho aqui hoje, mais uma vez, para prestar homenagem ao nosso grande amigo Ciro. No começo aí, nós fizemos um minuto de silêncio para ele aí. Foi um cara aí, ele foi prefeito, ex-prefeito de Ponte Gestal, 2 mandatos, foi funcionário público, trabalhou no cartório. É um cara que eu me espelhava muito nele, e espelho ainda até hoje, porque só trouxe coisas boas para o município aí, para funcionar, então não pode nem falar. Então, mais uma vez, agradecer aí e prestar meus sinceros agradecimentos aí, minha solenidade à família do Ciro, a dona Sueli, ao Vinícius, a Vilma, ao Márcio, que é pai da mulher do Vinicinho, eles todos aí. Então, fica meu agradecimento e meu sincero agradecimento à família do Ciro. E ao Luiz Mota. Luiz Mota é um cara, não tem nem o que falar. Primeiro dia que eu fui no gabinete dele com eu e o Sidney, o cara recebeu nós de uma tal maneira, humilde, tudo aí, e nós sempre conversando com ele, pedindo. Ele ajuda o município. Quando o Marcel pede também, ele ajuda o município. Os outros prefeitos também que passou, ele já ajudava o município. Então, nada mais digno do que dar um título para ele. Então, juntou eu e o Sidney, e nós elaborou aí para pedir o título de cidadão ponte gestalense aí para o nosso querido deputado federal Luiz Mota aí. Então, obrigado aí pelo uso da tribuna. Alguém mais quer fazer uso da tribuna? Nada mais havendo na pauta da presente sessão, agradeço a Deus pelo bom andamento dos trabalhos. Relembrando a todos que a partir de amanhã inicia o recesso. Retornamos aos trabalhos a partir de 1º de fevereiro e desde já ficam todos convocados à próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 3 de fevereiro de 2026, às 19 horas. Desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo e declaro encerrada a presente sessão.